Minha namorada terminou comigo tem 2 meses, já está com outro. Seria um relacionamento rebote? Depende. Tá? Normalmente sim. Quando é muito rápido, normalmente sim. O relacionamento rebote ele tem algumas características. Tá? Então, quando você percebe que a pessoa que ela tá, tipo, não tem nada a ver, quando você conhece ela, né? Não tem nada a ver com ela, tem comportamentos esquisitos, começa a ter coisas de estar super, hiper, mega apaixonado, é muito rápido, tudo isso são características de rebote, tá? Mas o que eu gosto de falar sempre é que, sendo rebote ou não, sinceramente, para mim não importa. Não é isso que vai mudar as suas chances, tá? Quem fica apegado se a pessoa tá ou não tá com outra pessoa, não sabe de fato trabalhar a reconstrução aí e trazer a pessoa de volta pelo lado emocional, pela forma certa, tá? Então, sim, pode ser rebote? Pode. Isso é importante? Não. E se não fosse rebote? Também não. É amante. Ah, whatever. Vamos tocar o terror. Tudo bem, pessoal? Não interessa. Não interessa o que está acontecendo do lado de lá. Mas eu gosto de esclarecer porque diminui a nossa maldita ansiedade. Porque senão é capaz de você desistir porque ele está com outra ou ela está com outro. Ixi, para com isso. Isso aqui é uma outra fase, tá, pessoal? Mas eu vou compartilhar com vocês porque é importante, ó. A Isabela Carini, né? Falou assim, ó, voltamos. Mas ele responde frio, ainda está na mãe, não quer me ver, diz que está cansado e que não está afim de sair. Voltamos depois de 10 meses, por uma conversa iniciada por mim. Não foi ele que pediu para voltar. Né? Então, veja só. Você, teoricamente, se não foi ele, foi você que pediu. Então, aqui nós temos um problema. Né? Porque você não construiu uma conexão para despertar a vontade. E, às vezes, a pessoa já estava preparada para começar a voltar. E aí, o que acontece? Quando você dá o primeiro passo, a pessoa ela, talvez não tenha amadurecido e sentido essa questão da perda. E quando você fez isso, ela falou, bom, beleza, eu vou voltar porque eu quero ver se eu sinto alguma coisa ainda, se eu ainda tenho algum relacionamento, se eu tenho alguma coisa, quero ver o que é isso. Então, o que acontece? Essa pessoa acaba voltando para te colocar à prova. Né? Então, ela não se entrega, ela não vê você como um desafio, ela não vê você como um ponto de ter que fazer uma conquista, porque você pediu para voltar e aí acabou colocando ele ou ela, né? No caso ele, numa situação confortável. O que você tem que fazer? Quando acontece isso, mesmo dentro da relação, você começa a criar um afastamento, mas não de contato zero. Você vai tratar bem, etc e tal, mas você começa a ser uma pessoa um pouco mais, que eu chamo de misteriosa. Você tem que criar indisponibilidade. Se você fica nessa sensação de que ele está frio, que não quer voltar, etc e tal, fatalmente você vai cair na cobrança, se é que já não caiu na cobrança. Tá? E, poxa, você voltou, mas para voltar assim? Ixi, isso daí é ruim, hein? Não vai cair na cobrança, galera. Se cair na cobrança, já era. O ex pediu para voltar, mas ainda não estou pronta, estou me desenvolvendo. Como deixar no forno? Ó, vamos lá, pessoal. Eu entendo isso, tá? O que você faz quando acontece uma situação dessa, o que eu recomendo é que a pessoa ela dê abertura para a volta, mas o que eu falo para vocês, galera? A volta tem que ser lenta. E nessa lenta, você vai meio que cozinhando a pessoa, como você falou, deixar no forno, você vai cozinhando a pessoa, mas já estando com a pessoa. Então, aquela história, eu vou voltar devagar, vamos voltar namorando, eu não estou afim de ser rápido, tem que ser... E isso você vai ganhando tempo para se desenvolver. Porque o perigo de você ver que a pessoa pediu para voltar, que é o que a maioria aqui quer, e você diz não, ela sofre a rejeição. E se ela não estiver bem emocionalmente e tiver algum tipo de orgulho e assim por diante, isso pode acabar voltando contra você. E aí aquela história, agora eu tô pronta, mas de repente ele vai virar para você e falar assim, mas agora é tarde. Também agora eu cansei, né? Quando eu quis você não quis, agora não sei se eu quero. Então é um jogo de cintura, pessoal, que tem que ter para você poder saber lidar com a situação. Tudo bem? Beleza? Então toma cuidado. Quando fala isso, eu não tô pronta. A não ser, tá? O único fator que eu falo para você, não volta de jeito nenhum, é se você vê que você tem muita fragilidade emocional e você está com os nervos à flor da pele. Aí,
o risco de tentar reconstruir, mesmo assim, mesmo que vá ganhando um tempo, ele vai ser maior do que você dizer um não agora. Entende, pessoal? Ele vai ser maior. Então, a única forma de você não se posicionar, ou seja, não permitir, é quando você tem uma questão de que está muito mal emocionalmente por algum motivo. Às vezes não é nem do relacionamento só. Você realmente está com bastante problema emocional e qualquer coisa você estoura, você é muito controladora, você é explosiva, você briga, você tal, não sei o quê. E sabe que primeiro gatilho que ele der, você vai quebrar o pau. Aí nessa hora é melhor você ficar segurando a onda. Vamos lá, olha lá. Lu! Fala, Bianca! Vamos lá, ó. Toda vez que estou no contato zero, ele vem com papo de oi. Você está com o namorado? Isso é insegurança, tá? É aquela história. Eu quero voltar, mas não estou preparado, então não sei se eu volto. Mas quando ele vê que você está evoluindo ali no contato zero, isso gera uma pressão emocional. Muitas pessoas me perguntam, Luciano, como que faz a pressão emocional? Isso daí, esse comportamento dele é um reflexo de uma pressão emocional, sabe? Galera, vamos lá, vamos entender um pouquinho isso. Não adianta você pressionar a pessoa para voltar ou ter o comportamento que você quer. Não adianta você pressionar a pessoa depois que voltou, por exemplo, para fazer do jeito que você gostaria. Essa pressão é o que a gente chama de pressão racional. Você vai lá e fala, pô, mas é para voltar assim, não voltou direito? Poxa, mas você também não sei o quê. Pô, você falou que ia decidir para voltar, mas não volta. Que às vezes a pessoa fala, não, eu vou voltar, eu vou fazer, eu vou ficar e tal, não sei o quê, mas não volta. Você vai lá e fala, pô, você falou que ia resolver o problema lá com a outra e não resolve. Você falou que ia vir para cá e não vem. Você falou que ia assumir e não assume. E tudo isso vai gerando uma pressão racional. Então escreve aí para você não esquecer. A pessoa não volta pela pressão racional. Então escreve aí, ó, melhor ainda, escreve assim, ó. A volta acontece quando ele sente a pressão emocional. Ok? Quando volta a pressão emocional. Então, galera, escreve aí, ó. A pessoa volta pela pressão emocional, não racional. Ok? Mas, Luciano, o que é a pressão emocional? É aquela pressão que quando a pessoa passa pelas fases do rompimento, alívio, curiosidade, preocupação, medo. Quando a pessoa passa por essas fases, isso naturalmente vai criando uma pressão emocional. O que é pressão emocional? A pessoa do outro lado começa a pensar assim, ó, essa janela está fechando. Talvez uma hora que eu queira voltar, ela não queira mais. Então, Bianca, o que você tem que fazer? Você tem que aumentar essa pressão emocional. Você tem que aumentar a pressão emocional. Como que se aumenta a pressão emocional? Sendo ainda mais misteriosa, ainda mais indisponível, não respondendo o que a pessoa fala, ele percebendo que você está realmente bem, fluindo, evoluindo, ou seja, cara, ela está seguindo em frente. Ou seja, ele começa a perceber que não é mais ele que tem que escolher você. Ele começa a perceber que ele pode começar a ficar fora da jogada. E isso acontece através da nossa evolução. Isso acontece quando nós temos a nossa evolução. Então, beleza. A volta acontece pela pressão emocional. Já escrevemos isso. Agora escreve assim, ó. A pressão emocional acontece com a minha evolução. Escreve aí. A pressão emocional acontece com a minha evolução. Não adianta querer fazer joguinho de sedução se você não evoluiu. Não adianta. Beleza, Bianca? Isso significa, minha amiga, que ele está sentindo essa pressão. E a hora de você não aliviar, não tira a pressão. Ah, você está namorando, tal, está preocupado. E se ela seguir, se ela começar a namorar, o que vai acontecer? O que você faz? Cara, paz, né?
Então, se você tem o hábito de ser controladora, briguenta, então você fala, cara, estou cuidando de mim, ainda não penso nisso. Ainda não penso nisso. Essa é a dica para você aí. Tudo bem? 45 dias separadas e ele está no Tinder e com rebote. O que fazer? Primeiro de tudo, você tem que parar de saber o que está acontecendo na vida dele. Se você sabe que ele está no Tinder, que ele está com rebote, você está stalkeando, você está olhando, você está deixando as pessoas trazerem, corta isso. Isso está drenando energia sua de fazer aquela evolução que eu acabei de falar, para gerar uma pressão emocional e ele começar a perceber que a alegria dele não está lá. Está aqui. Está com vocês. Então, quando a pessoa vem falando, olha, está acontecendo isso, está no Tinder, está não sei o quê, está não sei aonde, está stalkeando, não me enrola. Então, ó, muito amor. Você não tem que entregar, você não tem que fazer nada na direção dele. E muitas pessoas não entendem que o não fazer nada em direção é fazer muito. Não fazer nada em direção à pessoa é fazer muito. Lembre-se, o meu silêncio tem um grande poder no processo. O meu silêncio tem um grande poder no processo. Se você não respeita o silêncio, você vai ter um problema. Só que o silêncio não é para fazer efeito no outro. O silêncio é para que você comece a evoluir. Porque assim como as informações chegam em você, a sua evolução começa a chegar do outro lado. E aí começa a ver. Por quê? Galera, Tinder, rebote, tal. Isso tem nome. Alívio. A pessoa está de boa. A pessoa está querendo ver o que está acontecendo. Ele está vendo ali que você está preocupado, preocupada. Então, assim, por que ele vai se preocupar? Qual a motivação que ele tem ou ela tem de vir falar com você e querer quebrar esse padrão? Não vai quebrar. Estamos separados há 6 meses. Ela tem dúvidas, mas tem o peso da minha filha que está se sentindo mais livre e por isso é contra a volta. Como trabalhar isso? Simples. Os nossos filhos têm que ter posicionamento e eles têm que estar no lugar de filhos. Quem decide a vida do casal é o casal. Ah, mas minha filha não quer. Não interessa. Senão, a sua filha vai virar sua mãe. Vai ter uma inversão de valores. E eu conheço um monte de filho que é mãe e pai dos pais. Tem uma mudança de hierarquia e começa a cuidar. Se você não colocar limites, amanhã a sua filha vai casar, vai ter a família dela, vai viver com a vida dela, e é você que vai pagar esse preço de nunca ter reconstruído o seu casamento e a sua família por uma pessoa que vai viver a vida dela. Isso se chama posicionamento. Gostou, gostou. Não gostou, paciência. Isso quer dizer o seguinte, se ela está mais livre, vocês podem mudar o relacionamento, a tratativa, ter um relacionamento mais saudável entre pais e filhos. Tudo bem. Se ela estava tendo muita prisão, se for exacerbado, ok. Agora, muitas vezes eram apenas limites que deveriam ser dados. E ela não gostava. Amigo, pessoal, hierarquia de filhos e pais não tem uma coisa a ver com a outra. Assim como, vamos trazer um outro lado. Assim como, vou apontar o dedão aqui, ó. Assim como os pais não devem envolver os filhos na confusão de vocês. Filho tem que ser criança, tem que ser adolescente, tem que cuidar da vida dele, tem que ser aquilo que tem que ser. Filho não tem que ser envolvido em leve trás, perguntar, e aí, papai tá com namorada nova? Você descobriu o nome dela? Você sabe como é que ele tá? Você viu a mamãe se tá com alguém? Você me conta se aconteceu alguma coisa? Pode parar com isso. A criança não tem que ser envolvida nisso. Isso é problema de adulto ser resolvido. Então, filho não se mete em decisão dos pais nesse quesito, assim como os pais não envolvem os filhos na questão do relacionamento de vocês. Os filhos não têm que ser envolvidos em nada. Pelo contrário, os filhos devem ser blindados. Não é para jogar um contra o outro, nem o outro contra um, nem nada. Papai ama você, mamãe ama você. Ah, mas ela foi embora. Tá tudo certo, é coisa de adulto, não tem nada a ver com você. Porque o que eu mais vejo às vezes foi assim, ó, ela que quis ir embora. Ela abandonou você e eu. E a criança fica como depois?
Qual é o objetivo disso?